em Atos capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos ler dos versos 6 até o verso 16. Glória a Deus. Essa daqui, irmãos, é a defesa de Paulo ali em Jerusalém, quando ele havia sido acusado e foram contra ele, arremeteram ali contra ele para prendê-lo. E ali ele tem a oportunidade de expor uma parte, um pouco da sua defesa. E nessa defesa ele faz lembrança do que aconteceu com ele lá em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus. E a palavra diz assim: ora, aconteceu que enquanto, veja, ele está recordando, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Amém? Só até aqui. Pai querido, fale ao nosso coração, dê-nos o entendimento, a compreensão da tua palavra, que essa palavra seja para nós nessa noite alimento, seja orientação, seja luz, lâmpada para os nossos pés. Meu Deus, cumpra o seu propósito por meio dela, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, você percebeu aqui que Paulo faz uma lembrança, uma recordação da experiência que ele havia vivido no dia da sua conversão. Ele usa parte, então, dessa experiência para servir-lhe de defesa, o que realmente ele estava vivendo ali, que as pessoas não estavam compreendendo, não estavam entendendo. Então, ele relata e ele relembra parte dessa história. Agora, irmãos, o que eu queria nessa noite, o que Deus colocou no meu coração, é justamente a parte que Paulo, verso 7, ele cai por terra. Ele leva um tombo. Alguém aqui já tomou algum tombo? Além de mim? Muito difícil. Até se você foi criança, uma vez na sua vida, você já tomou vários. Mas que talvez você recorde. Eu já lembro de vez de um que eu tomei ali perto, já contei aqui, ali da Feira do Paraguai. Eu estava fazendo minha caminhada de manhã cedo,
e ali eu só calculei a passagem de uma perna, e tinha uma tela de proteção assim, que estavam fazendo uma obra, irmãos, e não dava nem para dizer que eu não vi, porque a tela era laranja, aquele laranja vibrante, e ali eu calculei, eu vinha naquele ritmo, eu não queria, perder o ritmo, eu calculei a passagem de uma perna, e a outra perna não calculei direito, de maneira que quando eu passei a primeira, a outra se enroscou, e eu tomei um tombo mais feio da minha vida, porque foi um tombo de cara. Eu não tive nem reflexo para pôr a mão e sustentar o peso do corpo. Eu comi terra, eu rasguei o queixo, deixei a barba crescer por alguns dias, até porque eu não podia fazer barba, porque estava machucado. Então, tombos, irmãos, vez por outra a gente toma, mas existem tombos que são de outro aspecto. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos, e Deus permitirá. Deus permitirá, pastor, sim. Como permitiu aqui na vida de Paulo, um tombo. Muitas vezes, irmãos, esse tombo pode ser uma enfermidade. Muitas vezes esse tombo, ele pode ser um desemprego, esse tombo pode ser um sonho que se interrompeu no meio do caminho. Algo que você planejou fazer, que você planejou realizar, e aquilo deu errado. Um curso, um concurso, um teste, um exame, uma carteira de habilitação. Então, são situações que representam tombos na vida da gente. E a gente se vê se perguntando a Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que eu mereci isso? Normal a gente se perguntar. Estava tudo fluindo, Paulo caminhando, ele tinha um propósito. Não estamos ainda colocando aqui a análise da motivação dele. Claro que era errado, ele não entendia, achava que era certo, mas Deus sabia que não. Então, na mentalidade dele, ele estava agradando a Deus, e talvez se perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Enfim, são conjecturas, mas que na realidade expressam o que a gente vive. Quando a gente se vê frustrado em alguma coisa, é normal a gente se perguntar assim, porque justamente comigo, porque Deus deixou que isso acontecesse. E aí, irmãos, eu lembro que eu li uma história que me chamou a atenção, de uma moça que foi conversar com a mãe dela certa vez, o porquê tudo estava dando errado na vida dela. A mãe crente, ela crente também, e ela perguntou à mãe justamente por que tudo estava dando errado. Ela não havia se saído bem nas provas, muitas das matérias ela precisaria repor ali a pontuação, as notas. O namorado dela terminou com ela de meses de namoro, e a melhor amiga dela, aquela que ela confidenciava a sua vida, estava de mudança para outro estado. Então ela se viu assim, perdida, ela se viu numa situação difícil, está tudo dando errado comigo. E ela conversando com a mãe naquela hora estava fazendo um bolo. E ela disse assim: ô filha, você quer um bolo? E ela disse: quero, mãe. E a mãe disse assim: então você pode começar tomando um pouquinho desse óleo. Ela: credo, mãe, vou tomar óleo? Então faz o seguinte, come um pouquinho dessa farinha de trigo, desse bicarbonato de sódio. Mas você está brincando comigo? Então pega assim, quebra esses ovos aqui e vai comendo. Ela: mãe, pelo amor de Deus, ovo cru, o que é que eu vou fazer com ovo cru? Ela: minha filha, esses ingredientes aqui que eu estou lhe oferecendo são aqueles que eu vou usar para fazer o bolo, mas que sozinhos podem parecer assim repulsivos. Então você comer um ovo cru, você tomar um copo cheio de óleo, não fica bem. Mas quando eu colocar esses ingredientes na medida certa e juntá-los, vai formar o que você deseja, que é um bolo. Foi a maneira que a mãe usou para explicar
o que estava acontecendo na vida da filha dela. Ela diz: filha, você tem olhado para as coisas que têm lhe acontecido de forma isolada. Você tem olhado para uma situação e tem visto um fato isolado, e não se apercebendo que Deus, Ele vai, muitas vezes, juntar todos esses ingredientes, que sozinhos podem parecer assim, enjoados, não dá para comer, mas quando Ele juntar cada um desses ingredientes, na medida certa, Ele vai fazer algo bom. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas que nos acontecem são boas. Eu não imagino alguém que bata um carro e diga que aquela situação foi boa. Eu não imagino que alguém que perca sua carteira depois que recebeu o seu salário e deixou ali na sua carteira aquele cartão com aproximação disponível, uma coisa boa. Eu não creio que um desemprego, algo que vem de forma inesperada, uma enfermidade, enfim, situações isoladas sejam consideradas coisas boas. Mas, irmãos, nós não sabemos muitas vezes o que Deus está produzindo lá na frente. A gente não sabe. Por isso, irmãos, o crente, ele vive nesse dilema, porque a nossa humanidade, ela muitas vezes reage. A nossa humanidade, e isso é normal. Jesus ali, irmão, se perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele chegou a cogitar o Pai passar o cálice, mas existia sim uma certeza em Jesus. Eu estou mostrando para você, a nossa humanidade também está envolvida naquela hora. Então a gente fica naquele dilema. Eu creio em Deus, eu creio no cuidado que Ele tem por mim, eu creio na sua providência, eu creio que os seus planos são maiores e melhores que os meus, mas naquele momento é difícil entender, é difícil compreender. Por isso, irmãos, a vida de fé é uma vida de desafios diários. O justo viverá pela fé. Não são apenas momentos de fé que a gente tem, mas uma vida de fé. Do contrário, a gente abre mão de tudo, a gente aborta a missão de ser crente, aborta a missão de seguir Jesus, e a gente se entrega a uma vida de incredulidade, a gente se entrega a uma vida de impiedade, e a gente blasfema de Deus, amaldiçoa, como disse a mulher de Jó, o teu Deus, e morre. Então, irmãos, eu vejo que Paulo também foi um desses, e eu entendo algumas questões que Deus permitiu no tombo que Paulo levou, porque Deus permite tombos. Um tema para a mensagem, Kathleen: porque Deus permite tombos. Porque Deus permite tombos. Irmãos, eu penso sobre essa história, esse momento que foi um tombo literal, e eu vejo algumas realidades. A primeira, que o tombo na vida de Paulo, como também acontece conosco, muitas vezes eles nos param na nossa rota que já tínhamos predeterminada. Paulo saiu e ele ia a Damasco com um propósito definido, que era prender todos os que estivessem no caminho, seguindo a Jesus. Irmãos, sem julgá-lo agora, ok? Porque para ele naquele momento era algo que Deus estava querendo que ele fizesse. Era algo que ele imaginava que Deus estava encarregando ele. Ó Paulo, você é um defensor do farisaísmo, você é um cara apegado à lei, a regras, ao que está escrito, de uma forma muito exigente. Você se destacou entre muitos da sua idade, é isso o testemunho sobre ele. Na sua religião você excedeu em zelo a muitos. Então ele imaginava estar fazendo a coisa certa, e Deus deixou um tombo acontecer, para que aquela rota, aquele caminho fosse paralisado. E aí, irmãos, quando
a rota de Paulo é interrompida, ele começa a perceber, quando Ananias então vai até ele. Ananias foi o primeiro discipulador ali de Paulo, e Ananias começa a esclarecer o que Deus tinha para a vida dele. E ele começa a compreender que aquele tombo foi para pará-lo, porque muitas vezes Deus deixa que a gente tombe para nos parar em alguma área. Uma pausa, uma reflexão. Não é que necessariamente, eu estou trazendo para nós agora, esteja acontecendo algo errado, irmãos, não. O que é que tinha de errado na vida e no proceder de Jó? Um homem reto, justo, íntegro, que temia Deus e que se desviava do mal. Ah, mas o cara não era um pai bacana, não. Ele levantava toda madrugada e ele sacrificava pelos seus filhos, ele orava, porque ele pensava, talvez eles tenham pecado, talvez. Então, irmãos, não há aqui nenhum indício de que foi uma disciplina punitiva, porque ele estava... Não, mas foi um tombo que permitiu ele refletir, uma pausa que permitiu ele refletir, e até mesmo para conhecer mais a Deus. Assim Paulo, ele começou, olha o que diz no verso 14, Ananias é usado ali, e ele diz, o Deus de nossos pais, de antemão te designou. Ou seja, Paulo, você está caminhando em uma rota, achando que Deus planejou isso para você, só que não. Existe um outro plano de Deus para a sua vida, que talvez você ainda não entenda. Não foi algo que Deus ele arranjou de súbito, ali de última hora, de formas, não, Ele planejou isso, Ele designou algo para você de antemão, ou seja, de muito tempo. Irmãos, é tremendo quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então há um propósito, irmãos, que Deus traçou para nós, não foi da agora, não foi do dia que você aceitou Jesus, não, foi bem antes disso. Antes que te formasse no ventre, eu te consagrei e te dei como profeta às nações, Jeremias. Veja, antes da concepção, Deus já disse que tinha um plano na vida de Jeremias. Como eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e não é de agora, e não é que começou quando uma situação difícil, porque a gente costuma ver testemunhos assim, são partes do testemunho, é a parte da observação humana, é quando eu consigo perceber o agir de Deus em alguma área, mas Deus já tinha traçado algo muito grande, muito maior e com muita antecedência. Foi assim que ele fez com Paulo, e Deus mostra isso para ele, o Deus de nossos pais, de antemão te designou. Ou seja, tem um desígnio, tem um propósito, tem uma meta, e você precisa estar dentro dela, Paulo. E se eu não permito que você leve esse tombo, se eu não permito que essa situação aconteça, você vai seguindo achando que está na rota certa, você vai seguindo achando que está tudo bem. Muitas vezes, irmãos, a gente leva um tombo em alguma área da nossa vida, e aquele momento é o momento para a nossa reflexão. A gente está se achando, isso acontece conosco. Pastor, não é pecado, já falei, mas irmãos, correções, melhorias. Eu lembro uma vez que nós tivemos a infelicidade de ter todo o nosso equipamento de som roubado, todo. Entraram aqui na igreja depois de uma festividade de aniversário. A gente fez uma festa de aniversário da igreja, terminamos domingo com muita alegria, muita festa. Na segunda-feira à tarde, meu telefone toca, era uma irmã da igreja que estava passando pela porta, e disse assim: pastor, a igreja está aberta, segunda-feira à tarde,
tem alguém na igreja? Eu disse, não, não tem não. E aí, irmãos, eu vim aqui, estava eu e o pastor Ideci juntos nessa hora, e aí viemos correndo. Quando chegamos aqui, irmãos, o coração foi rasgado em várias partes. Só deixaram as caixas, porque não sei se deu tempo, mas levaram mesa de som, levaram as potências, levaram microfone, até pilha, os infelizes levaram. Para que pilha? Não deixaram nada, irmãos, e foi muito triste, muito, todo aquele investimento que a gente tinha feito. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso em todo tempo. Deus começou a levantar pessoas de perto, de longe, da igreja, fora da igreja, e começamos, irmãos, a receber doações. Uma aparelhagem muito maior na época, muito melhor do que a que a gente tinha, instrumentos muito melhores do que a gente tinha naquela época. Depois a gente trocou, melhorou ainda mais, mas naquela época, na nossa realidade, é lógico que eu não estava prevendo uma troca dessa maneira, né, irmãos? Mas eu quero dizer, queridos, que muitas vezes Deus faz isso conosco, porque Deus permite a gente levar uma situação, um tom, para que a gente melhore. Muitas vezes eu me olho e me vejo muito bem, sou um cônjuge muito bom, sou um pai bacana, sou um obreiro muito bom, e Deus está dizendo, você pode se tornar alguém melhor. Eu tenho algo maior, eu tenho algo de excelência para você, e talvez você está nessa rota sua e você precisa dessa situação para te pausar. Tem uma passagem em Deuteronômio, irmãos, capítulo 8, versículo 2, que quando o povo está para entrar na terra, Moisés reúne o povo e ele traz uma palavra dizendo assim, e te lembrarás de todo o caminho, Deuteronômio 8, 2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos, a fim de te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, olha como ele percebe as situações que tinham acontecido com o povo. Não era uma situação para destruí-lo. Deus humilhou, Deus provou, Deus fez com que o povo passasse por situações difíceis, para que soubesse o que estava no coração deles. Não é para que Deus conhecesse, porque nós cremos num Deus que conhece o nosso mais íntimo do coração. Até os nossos pensamentos e intenções Deus conhece, mas é para que nós nos conheçamos a nós mesmos, para que a luz da ótica de Deus, para que pela lente do Senhor a gente enxergue como que a nossa vida pode melhorar, e sempre pode, irmãos, e a nossa vida pode tomar um destino e uma rota muito melhor do que a que a gente tinha planejado, porque veja bem, essa rota era de Paulo. Depois do tombo, há uma reprogramação no GPS, mas quem faz essa reprogramação é Deus. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou. Diga comigo, Deus tem um propósito muito maior para a minha vida do que eu imagine. Então os tombos também, além de nos pausarem, para nos mostrar uma nova rota que Deus está abrindo para nós, tombos também facilitam a nossa aproximação de Deus. Diga comigo, tombos facilitam a nossa aproximação de Deus. Olha o verso 14, a parte B. Ele te designou para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Veja, 3 ações que Paulo sofreria, que o aproximariam de Deus, para conhecer a sua vontade. E aí, Paulo, você estava achando que estava nadando de braçada, de boa. Não, você vai conhecer a vontade de Deus agora. Além disso, você vai ver o justo. Irmãos, depois dessa experiência, quantas vezes Paulo teve um contato? Foram várias. Até então ele tinha um contato com a letra fria da religião que ele servia. A partir de então ele teve um contato com Jesus ressurreto,
com Jesus que tinha saído da sepultura. Ele foi chamado para ver, e esse justo, irmãos, em uma letra maiúscula, é o Senhor Jesus, é o justo. E ouvir a voz da sua boca. Quantas vezes, irmãos, Paulo foi visitado pelo Senhor Jesus? Não temas, Paulo. Não tenha medo, Paulo. Você vai comparecer perante autoridades, perante reis. Jesus mesmo, irmão, fortalecendo. Jesus mesmo dando experiências de proximidade com Paulo. Mas tudo isso a partir de tombos. Quantas vezes, irmãos, nós caminhamos e a nossa visão está embotada, nosso coração está insensível. E é justamente num tombo que a gente se torna mais sensível, mais maleável, mais quebrantado. Quantas vezes numa perda, quantas vezes numa dor. E isso, irmãos, se a dor não quebra a gente está mais para Faraó. Tem que quebrar. A dor nos quebra. E quando existe uma quebra, Deus encontra um coração mais receptivo, um coração mais quebrantado. O salmista diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele não podia ter aprendido antes? Podia. Mas a aflição promoveu a ele uma sensibilidade, promoveu a ele um terreno mais propício para que Deus falasse com ele. Então, irmãos, Deus queria se manifestar de uma forma mais próxima a Paulo, mas enquanto ele era aquele cara cheio de si, cheio do seu eu, cheio da sua vontade, Deus não poderia atuar, mas Ele permite aquela situação, e a partir daquela quebra, a partir daquele momento que ele se vê ali ao chão, que ele se vê tendo que ser guiado pela mão de outro, olha que humilhação. Ele que estava indo todo imponente, todo seguro do que ele iria fazer, agora ter que ser guiado, é depender de alguém. Não, que coisa humilhante. Que coisa humilhante. Quantas vezes a gente passa por uma situação assim? Eu lembro de uma cirurgia que eu passei e era difícil, irmão. Até para tomar banho tinha que ter o auxílio da varoa. Não é que seja ruim não, foi bom. Mas a gente não poder fazer aquilo sozinho, a gente não poder dar conta do que a gente antes dava, é lógico que foi por um tempo, mas a gente se vê dependendo de outro. Isso fere o nosso orgulho. O eu que consigo, o eu que posso. Agora eu tenho que depender de alguém. Paulo foi guiado, Paulo foi conduzido, mas foi justamente aí que Deus encontrou. Agora seu coração está preparado, agora seu coração está pronto. Então o tombo facilitou uma aproximação maior com Deus. Além disso, irmãos, verso 15, o tombo apontou uma missão para Paulo. Tombo ou tombos, porque às vezes a gente leva mais de um, eles nos apontam uma missão. A missão de Paulo no início era prender os cristãos. A missão de Deus pós-tombo, verso 15, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Olha só, Paulo, você estava indo cheio de ódio, cheio de indignação, cheio de raiva. A Bíblia diz que ele respirava. Irmão, você já imaginou o que a Bíblia quer mostrar através dessa palavra? Ele respirava ameaças e morte. Ou seja, uma respiração é algo que acontece, irmãos, centenas, milhares de vezes durante o dia.
Esse exercício de puxar, inspirar, aspirar, ou a respiração. Quantas vezes a gente respira? Nesse tempinho que você está me ouvindo, você já puxou o fôlego umas dezenas de vezes. A Bíblia diz que ele respirava, ou seja, ele vivia. Ele se movia, movido por ódio, movido por indignação, por raiva. Ele respirava ameaças e morte. Essa era a missão dele. Esse era o propósito de Paulo. Aí acontece tudo que aconteceu e Deus está mostrando para ele: você tem uma nova missão a partir de agora, Paulo. Você vai ser testemunha de Jesus para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Você tem recebido um privilégio, Paulo, de ver e ouvir. Mas você tem uma responsabilidade ligada ao seu privilégio, que é de testemunhar. Irmãos, a igreja precisa entender também isso. Quanto Deus tem derramado sobre a sua vida? Quanto Deus tem confiado a você? Quanto Deus tem comunicado verdades ao seu coração? Quantas verdades tem transformado sua vida? A maneira como você cria seus filhos, a maneira como você vive no seu casamento, são transformações que você recebeu pela palavra, pelo derramar de Deus na sua vida ao longo dos anos que você serve Jesus. Agora eu pergunto, o que é que a gente tem feito com isso? A gente tem guardado, a gente tem escondido isso. Ele está dizendo: Paulo, você vai ser testemunha do que tens visto e ouvido. É privilégio para você, mas é também uma responsabilidade para você. Comunique, repasse, testemunhe, viva, mas também mostre para os outros como você pode influenciá-los, como você pode transformá-los através do que você já tem sido transformado. Saulo viveu essa experiência, irmãos, e foi transformado no novo homem. Foi transformado no Paulo. Seja testemunha. Irmãos, e essa palavra aqui é muito mais densa do que só uma palavra que expressa alguém que fala. Porque essa palavra, como é do seu conhecimento, ela é uma palavra que vem da origem de mártires. Atos 1:8 é a mesma expressão de testemunha, é mártire. E ser-me-eis mártires, ou seja, alguém que testemunha a ponto de, se possível, ou se necessário, melhor dizendo, dar a sua vida pelo testemunho que deu. Então, irmãos, eu me lembrei de um tempo atrás, e ainda continua, mas talvez não tão assim divulgado, mas de irmãos cristãos que vivem em lugares hostis, e eu lembrava dos cristãos egípcios. Você lembra que um tempo atrás foi notícia aí do Portas Abertas? Esses irmãos passaram por muitas dificuldades. Quantos foram tirados de casa? Quantos? Eu estava lendo um testemunho esses dias de um desses. Eram 2 irmãos. Irmãos, olha só. Eu não quero entrar em polêmica, tá bom? Já dei meu recado. Mas os irmãos egípcios, os cristãos egípcios, eles tatuam uma cruz no pulso. Percebeu porque eu não quero entrar em polêmica? Eu não estou advogando se tatuar, se você tem que fazer, se não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que os nossos irmãos cristãos do Egito, eles tatuam uma cruz no pulso. Como é que um cristão entra numa igreja perseguida lá no Egito? E os irmãos ficam tranquilos quando ele entra? Porque ele mostra. Porque se não for, irmão, pode ser alguém que vai matar todo mundo lá dentro. E esses irmãos egípcios estavam saindo de casa, quando foram abordados por alguns, não eram da polícia, mas eram perseguidores.
Mas eles imaginavam que eram da polícia, por isso não correram. E ali foram abordados, e aí mandaram eles mostrar o braço. Quando eles esticaram, eles só viram em um. Viram a cruz e disse assim, e o outro? O outro eles tinham também, mas eles não conseguiram ver, talvez fosse menor. E aí disseram assim, não, você pode ir. E deram 2 tiros assim perto dos pés dele para que ele fosse embora. E aí quando ele deu as costas, ele ouviu os tiros sendo disparados contra o irmão dele. Mataram o irmão dele ali no meio da rua. Irmão, porque era cristão. Porque levava a mensagem da cruz. Os cristãos egípcios, em épocas de perseguição, como que eles viveram há alguns anos atrás, eles eram conhecidos lá como o povo da cruz. O povo da cruz. Não era somente porque levava a cruz aqui, não. É porque levava aqui. E eles diziam que todas as vezes que olhavam para aquela cruz, eles se sentiam mais fortalecidos em lembrar que Jesus havia padecido por eles também. E não havia recuado. E não havia voltado atrás. E eles tomavam ânimo, e mesmo sob perseguição, primeiramente da família, de onde eram expulsos de casa, muitas vezes, eles ainda tinham outros tipos de perseguição, até mesmo tirando a própria vida desses irmãos cristãos do Egito. Então eu lembrava disso, quando Deus então fala para Paulo, irmãos, eu fico imaginando uma profecia dessa, uma palavra dessa no início da conversão. Quando Deus muitas vezes ali, não estou recordando exatamente onde está esse texto em Atos, mas ele diz a Paulo que iria mostrar para ele o quanto era necessário padecer pelo seu nome. Do jeito, Paulo, que você fez muitos dos meus padecerem, você também vai ser um testemunha, vai ser um mártir, vai padecer, irmãos. E esse homem que nós estamos lendo, Paulo, ele passou pela escola, ele ingressou na universidade, e ele foi mestre, doutor na matéria do sofrimento. Graduou no sofrimento, pós-graduou no sofrimento, se tornou um doutor do sofrimento, porque, irmãos, o que ele relata de casos que ele viveu, quantas vezes ele foi fustigado, açoitado, desceu no cesto, apedrejado, tido como morto. Quem leva uma mensagem que não dá crédito até as últimas consequências? Ninguém. Se eu não creio no que eu acredito, irmãos, eu fico pensando, olha só, antes de Paulo ser preso em Jerusalém, ele vem de uma viagem missionária. E durante todo o tempo da viagem missionária, Deus levantava um, levantava outro, dizia assim: Paulo, o Espírito Santo está mostrando que você vai sofrer em Jerusalém, Paulo. Irmão, não era uma só vez, não, várias vezes. Tem uma passagem aqui, que o profeta vem de Jerusalém, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra Paulo, e diz assim: assim farão ao dono desse cinto, vão amarrá-lo. Ou seja, ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser perseguido, ele ia ser preso, e até mesmo, quem sabe, morto naquela hora. Mas olha o que é que ele diz, Atos capítulo 21, verso 13. Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu fico imaginando um homem hoje recebendo uma profecia, dizendo assim: você está indo pregar ali naquele lugar, né? Aqui o Espírito Santo me mostrou aqui um monte de tiro. Aí você diz assim: Deus me deu livramento, quem vai é outro, eu não vou não. Vai, um monte de tiro, faca. Você teve essa visão, irmão? Tive, faca, tiro. Então foi um livramento que Deus me deu. Irmãos, Paulo, ele entendia de outra maneira. Você viu o quê? Eu vou ser ligado, né? Pois é para lá que eu vou mesmo.
Não, Paulo, você não está entendendo. Se você for para Jerusalém, o Espírito, e ele diz assim, o Espírito de cidade em cidade tem me avisado, que me aguardam perseguições, prisões, mas não tem minha vida por preciosa, não. Irmãos, que diferença de muitos cristãos hoje, irmãos, que muitas vezes, irmãos, não conseguem sacrificar um vício, um pecado, uma maneira errada por causa de Cristo. Imagine da vida. Ó, irmão, está errado, não faz isso não. E a pessoa não abandona. E o que dirá da vida? Dar a sua própria vida não vai dar mesmo. Pessoas que se apegam a coisinhas pequenas hoje, mesmo sabendo que aquilo desagrada a Deus. Eu pergunto, essa pessoa está pronta para dar a vida? Não está. Se não consegue renunciar a si mesmo, irmão, se não consegue fazer morrer a sua natureza, como vai fazer morrer a sua carne? E aqui o tombo permitiu isso para Paulo, apontou uma missão para ele. Às vezes, irmãos, Deus vai permitir para dar um novo direcionamento, para dar uma nova rota, para dar um novo caminho para nós. Talvez nossos olhos estavam interessantes, que Paulo precisou ficar cego para poder ver. Parece incoerência, mas foi exatamente isso. Ele precisou ficar cego para as coisas à sua volta, para poder ver o Senhor, para poder ver o propósito de Deus. Isso é a função, é a finalidade de um tombo. Ele nos permite naquele momento ter a nossa visão meio que impedida por um momento, que eu estava indo certo, convicto, e agora mais não. E agora é uma pausa que Deus vai refazer a minha rota. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está disposto a deixar Jesus refazer a sua rota? Está disposto? E para finalizar, meus irmãos, os tombos, eles devem nos levar a uma tomada de posição rápida. Sabe uma palavra que me chamou a atenção? E agora eu vou ler na Almeida Atualizada. Tem uma pequena diferença. Coloca o verso 16 para mim, Jaque. Está dizendo assim: e agora, olha, Ananias, depois que você soube disso tudo, Paulo, olha, ele te designou de antemão para que você conheça a sua vontade, para que você veja o justo e ouça as palavras da sua boca, para que você seja testemunha diante dos homens do que tem visto e ouvido. E agora? Aí ele diz assim: por que você se demora? Ali está dizendo assim, isso, em cima, olha lá. E agora, depois que você ouviu tudo isso, que você percebeu, que você entendeu, por que você se demora? Por que você está ainda lento? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados invocando o nome dele. Irmãos, essa expressão me chamou muita atenção. Por que você se demora? Você não já sabe? Deus já não te mostrou? Você está esperando o quê? Para poder agir, para poder caminhar nessa direção, para poder tomar uma posição urgente. Se arrepende, Paulo, muda de vida, se converte, abandona pecado, firma um compromisso, vai fundo, meu irmão. Irmãos, quantos de nós temos anos de crente? Deus está dizendo assim: você está lento, filho. Hebreus vai dizer isso: com o tempo decorrido, vocês já deveriam estar numa outra posição, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda vocês têm necessidade de leite. Já era para estar na feijoada, já era para estar na maçã de peito, já era para estar comendo uma coisa mais sustância, e ainda está no mucilon, ainda está no nã.
no mingau. Por que você se demora, irmãos? Deus deu o sinal. Deus permitiu a gente tomar um tombo. Opa, o que é que Deus me falou? O que é que Deus está me mostrando? Deus mostra. Por que a gente reluta? Por que a gente demora muito, espera demais? E a gente fica colocando impeditivos. Toma uma posição logo, Paulo. Levante-se, batize. Vamos batizar logo. Já passamos por experiências aqui de termos irmãos que esperaram anos para passar pelo batismo, né, Ronaldo? E a gente chegava para esse irmão todo ano e dizia: e aí, esse ano vai? Estou orando. Não tem que orar. Se enfia na classe, recebe ali aquela instrução e chumba, mergulha, vai de cabeça. Não, de cabeça não. Pode dar problema na hora do batismo. Mas vai, toma uma posição rápida, não fica naquele negócio, ai, quem sabe, ai, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. Senhor, eu quero, mas deixa ele lá me despedir da galera. Não, meu filho, é agora. Quem lança mão do arado, pode ficar olhando para trás. Vamos avançar. Irmão, demos start num novo ano agora. E a gente está indo em que velocidade? Estou falando, irmãos, de ativismo, não. Eu estou falando de um posicionamento em Deus. De tomar a sério algumas questões da vida da gente. Opa, já está na hora de eu mudar, gente. Está muito ruim. Já está na hora de eu dar uma direção na minha vida que Deus já me mostrou. E por que eu ainda não tomei? Estou me demorando, estou retardando. É hora de tomar uma posição imediata. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus muitas vezes está mostrando para a gente só partes, só alguns ingredientes. Ó, filho, aqui está o óleo. Você não vai querer tomar esse copo cheio de óleo. Aqui tem farinha, você não vai querer comer só farinha. Eu estou preparando algo muito bom para você, mas agora você só está vendo alguns ingredientes. Quem sabe de ver os ingredientes, você está ficando assim meio insatisfeito com algumas coisas e deixando de se aperceber que existe algo sendo preparado muito grande, muito maior da parte de Deus para você. Deus não falha, irmãos. Deus sabe o que faz. Que Deus nos dê graça para a gente não vai entender, mas que a gente diga assim: Deus, eu vou confiar e eu vou me lançar em fé no Senhor, sem entender, na esperança de que em breve eu consiga perceber que tudo isso fazia parte do teu plano maior e melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Deus está juntando esses elementos. Eu quero dizer que o amor dele permanece fiel, a bondade e a misericórdia dele todas as manhãs se renovam sobre a nossa vida. Então nós não precisamos temer quanto ao que é o Senhor, o que Ele representa. Ele é esse Deus. Então vamos nos agarrar a Ele pela fé, vamos agir de acordo com aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Se acontecer um tombo, vamos levantar a cabeça e vamos dizer: Deus, me mostra o próximo passo. Se eu não conseguir dar, coloca alguém na minha vida para me ajudar a ir até lá. Um Ananias da vida que me conduza até onde o Senhor quer, para que eu comece a enxergar outros momentos que o Senhor está promovendo para mim. Amém, queridos? Eu queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você tivesse a liberdade de procurar um irmão, uma irmã, um Ananias da vida.
você segurasse na mão desse irmão. Paulo foi o grande Paulo, mas ele precisou do Ananias. Quer dizer que a gente nunca pode estar sozinho na caminhada da gente. Então você pode orar com o seu irmão, faz uma oração por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você orar, presta atenção. Se você estiver orando, eu creio, irmãos, que Deus pode falar algo ao seu coração. E se você sentir algo para falar para o seu irmão, uma palavra, um versículo, depois que você orar, fala com ele. Porque talvez seja isso que ele precise para dar aquela rotação exata para chegar ali no propósito de Deus. Se você sentir de dar uma palavra, um versículo que você lembrar, depois que você orar, pastor, eu não senti, então não fale nada, fique na sua. Mas se você percebeu que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa com o seu irmão, fala com ele com liberdade. Pai, é tão difícil, Senhor, compreender, porque algumas coisas acontecem. Pai, a nossa humanidade grita, a nossa humanidade não entende, questiona. Jesus, o Senhor mesmo ali, foi tão difícil aquele momento. O Senhor, meu Deus, precisou de pessoas, chamou os seus discípulos para te acompanharem. Meu Deus, naquele momento o Senhor chegou até a falar ao Pai, se possível, lhe passasse aquele cálice. Mas o Senhor estava disposto a bebê-lo. Meu Deus, nos ajude. Meu Deus, nos ajude a continuar confiando, a continuar acreditando, a continuar dependendo. E carabanaya che, darabá calabassori andarabanaya che. Aleluia. Espírito de Deus, fortalece a fé, o ânimo, abre a nossa visão espiritual. Meu Deus, se a nossa rota precisa ser reprogramada, Senhor, não deixa a gente ir pelo caminho errado. Não deixa a gente pelo caminho errado, Senhor. Em nome de Jesus, alinha-nos, reposiciona-nos. Eu sei que coisas grandes e maiores Tu tens a fazer, Senhor. Eu porei um caminho no ermo, eu porei rios no deserto. Ei, Senhor, aleluia, aleluia. É, Senhor, o Deus que fecha, o Deus que fecha as portas, Ele abre também.
Erenemene calabassore candalabanaia. O Deus que permite um tombo, Ele levanta-nos depois. Ei, calabnaia, sorianderei. O justo cai, o justo tomba, mas ele se coloca de pé, porque Deus o levantará. Se cair, não ficará prostrado. Aleluia, aleluia, Senhor. Põe de pé, Senhor. Põe de pé, Senhor. O justo é levantado por Deus. Nome de Jesus. 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 Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Se cair, não ficará prostrado, porque Deus levantará. Isso. Olha aí. Ô glória. Deus levanta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. O Deus fiel. Paulo, você cai, mas eu te levanto. Irmãos, eu nunca levantei tão rápido na minha vida como naquele dia que eu caí. Sério. Eu não sei se foi um anjo ou se foi a vergonha. Uma dessas duas coisas me impulsionaram a levantar bem rápido. Mas eu fiquei de pé de novo. É uma imagem, uma figura. A gente toma um tombo, mas a mão do Senhor se estende para nos levantar. Muitas vezes é a mão de um irmão, é de um Ananias, mas não vai faltar gente para nos levantar. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pastor, ora pela gente agradecendo. Faça assim, querido. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque a bondade do Senhor está sobre nós. A palavra do Senhor é manifesta a nós. E nós louvamos ao Senhor pela presença do Teu Espírito aqui conosco nessa casa, nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós temos recebido o pão. E nós queremos dizer, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Por isso, Senhor, abençoe o Teu povo. Provisione tudo o que eles precisam. Nós precisamos do Senhor. E contigo temos tudo o que precisamos. Por isso, Senhor, eu despeço em paz, em segurança. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o povo santo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.